Quinto episódio do Realidade Musical. Muito trabalho, muito rock and roll. E hoje é dia de ver mais uma banda transformando uma simples ideia em música. Vocês vão ver aí como a galera do The Outs fez isso. E eu conheci essa banda através do meu irmão. Eles têm amigos em comum. E tivemos o prazer de dividir palco aí em alguns festivais. E ano passado levamos pra casa os 2 primeiros lugares do Ibel Rock. Foi legal assim papar os dois melhores premiações com os caras aí. Vamos ver também um pouquinho já a participação de 2 produtores bem consagrados, Liciel Franco e Léo Guimarães, dando uma primeira pontinha de participação no programa. Depois eles vão dar várias dicas em episódios maiores. É isso aí, vamos ver que tá muito maneiro. Rock and roll. Achei engraçado porque a gente sempre grava tudo sozinho, tudo meio maluco demais. Todo mundo sempre pergunta como é que é o processo, né? Como a gente faz sempre sozinho. Então, geralmente, eu e o Vinícius cuidamos mais da parte da música, né? A gente cuida mais da parte de compor, melodia e tudo mais. O Thiago e o Gabriel ficam mais na parte... O Gabriel fica meio termo, mas o Thiago cuida mais de letra. E o Gabriel, ele fica tanto dando pitaco na parte musical, tanto na letra. E no final acaba juntando tudo. A melodia vocal é a última parte, né, que a gente compõe. Né? A gente deixa tudo que tem que rolar para os instrumentos saírem na jam, para depois a gente focar mais no vocal. Na verdade, essa música ela foi bem diferente, assim. Na minha casa, no nosso home studio, onde a gente ensaia, a gente fez uma gravação dela sem um dos integrantes, o Denis, né? Ele tava viajando para São Paulo. E a gente tava assinado pra fazer no estúdio, a gente marcou pra ficar lá e eu peguei o bandolim e falei, vamos fazer alguma coisa. Foi mais de brincadeira, não era nem pra ser uma música séria, foi exatamente diversão. A gente entrou no estúdio pra se divertir. O Vinícius começou a tocar o bandolim, eu achei legal, aí foi uma das horas que surgiu uma melodia vocal na minha cabeça. Eu falei, acho que ficou legal, eu mostrei pro Vinícius e ele gostou também da ideia. Eles me mandaram essa música, aí falaram, ouve aí, gravamos sozinho sem você. Eu falei, pô, maneiro. Aí foi exatamente por isso que a gente escolheu ela. Então, essa música, cara, esse daí foi o primeiro take dela. Então, eles gravaram sozinhos, eu tava em São Paulo e eu não cheguei a dar feedback nenhum dessa música, entendeu? Entendi. Então deixa eu botar aqui pra tocar, que eu já ouvi. Aí o meu irmão agora vai ouvir pra gente... Já ter essa parte dessa impressão. A gente mudou algumas coisas dela, mas a base é a mesma. Quando eu ouvi, eu falei, caraca, essa música é uma festa, né? Pô, bandolim já acaba trazendo festa por si só, né? Aí pensei também na palma, você inclusive deu a mesma dica da palma. Aí depois eu pensei, não, a gente podia tentar fazer ela ser meio rock and roll e meio acústica, porque a gente não costuma fazer uma música toda acústica, entendeu? Então, como a gente é uma banda de rock, eu falei, a gente tem que tentar trazer um pouco de rock junto com essa festa. Aí por isso de entrar guitarra, entrar uma bateria bem... No final acho que deu certo, virou uma festa, ao mesmo tempo rock, ao mesmo tempo tudo junto. Ficou bom. Já tinha sentido aí como é que a música era mais ou menos, né? Vendo essa a primeira gravação que eles fizeram. E agora então a gente tinha que sacar a música rolando ao vivo aqui pra ver qual que era o clima que passava pra gente. Eu fiz um vídeo pro Instagram, tá ligado? Tipo, filmei vocês e tô aqui. Aí, pra sentir qual é a vibe, assim. Porra, foi do início ao fim a mesma coisa que eu tinha escutado lá, entendeu? A bateria cresceu, não perdeu e no final você manteve a panderola enquanto tava fazendo as viradas, aí fudeu, aí dá o clima todo. Porra, tem uma... Beat Boys pra Mas é isso que eu fiz na outra também. Acho que foi mais a questão da... Não, então a gente não te deu o devido reconhecimento naquela hora. Depois dessa primeira execução, então, a banda começou a trocar ideias, porque o Denis ainda não tinha dado seu feedback na música, então eles começaram ali a dar uma polida naquilo que estava nascendo. Tem que já ir pensando no ponto, desde o início. Não, mas você entra no certo.
Então, boa pergunta. O produtor musical, ele é um cara que, dependendo do momento da produção, ele vai ser, podemos chamar de um psicólogo, porque é a hora que sai aquela confusão, sabe? O cara tá desistindo da música, ou então tá achando que tá cantando mal. Se for uma banda, então, aí você tem time A, time B, que fica aquela confusão. Não, essa música eu falei que não ia dar certo. Aí o cara já se influencia, o cara começa a render mal, o cara fala, tá vendo? Okay, então, o produtor ali, ele vai segurar as pontas e vai ser um psicólogo. Vai, acredita, vai dar certo. Okay? Ou então vai ser o cara que fala, pessoal, vamos pra casa beber cerveja, que hoje não vai sair nada. Quer dizer, é um cara meio que tem a época que é aquilo. Tem a parte anterior ao estúdio, aí sim, o produtor é muito importante, porque ele vai ser sempre a visão de fora. Eu acho que é o seguinte, qualquer artista, ele vai saber muito mais que qualquer outra pessoa do trabalho dele. Não tem jeito. Porque o cara, ele dorme e acorda pensando naquilo. Então, ele já está em vantagem. Ninguém vai saber mais do que ele. Só que nem sempre ele consegue se comunicar, né? Com a equipe técnica, com os músicos, o cara precisa de músicos, com o arranjador, enfim. Então o produtor, ele vai servir muito bem de interface ali. Comunicação, ele vai pegar o que o artista tem na cabeça, expectativas, ideias, os sonhos, as maluquices, enfim, tudo, e vai conseguir. Pra mim, o mais difícil, cara, foi você subir no tijolo e falar, cara, eu sou produtor musical, sabe? Você assumir aquela forma superior ali do ser humano, porque o produtor musical é um cara superior, ele é tipo um deus, sacou? Eu sou foda, eu mando em todo mundo. Então é difícil você chegar e adquirir essa postura assim, de repente, puf. Porque é de repente, não tem nada, não tem engenharia do produtor musical pra você aprender a meu cara, sou produtor musical aqui, eu já formei já. Você vira produtor musical, entendeu? Primeira coisa, eu acho que para uma banda escolher um produtor, ela tem que se identificar com esse produtor. Ela tem que gostar dos outros trabalhos que ele já fez, ela tem que se identificar com isso. Porque cada produtor, ele tá vendendo não só o conhecimento técnico dele, mas ele também tá vendendo o toque dele, entendeu? E o toque, você... Tipo, cada um tem o seu, entendeu? Não tem jeito. Isso faz toda a diferença, entendeu? Por exemplo, eu tenho meu jeito de tocar guitarra. Quando me chamam, me convidam para eu tocar uma guitarra, é porque querem o jeito que eu toco. Cara, eu vou falar uma coisa. Eu já passei muito por isso. Quando você chega com... aquele negócio, acabou o disco. Aí você vai fazer uma audição. Acabou aquela luta toda que independente se a gravadora pagou, não pagou, enfim. Mas é uma luta. O cara que faz um disco e acaba, ele sabe o que é. Então, porra, e você quando é o produtor, quando você participa daquilo, o cara chega pra você e fala, porra, chorando, não, você foi responsável por isso aqui é meu sonho e tal, isso aqui. Aí tu fala, porra. É o momento, né? Então vocês viram aí que o produtor musical ele se envolve emocionalmente com o trabalho, né? Isso é uma coisa bastante interessante. Ele passa a fazer parte daquilo. E com a galera aqui do The Outs, a nossa postura foi bastante parecida do que a gente fez com a Hello, de tentar passar aquilo que a gente estava sentindo como ouvinte, para auxiliar a banda, para que ela chegasse naquilo que ela quer realmente transmitir com a música. Só que essa veio um pouquinho mais crua. A música ainda estava com mais espaço pra gente dar o nosso toque. Isso foi interessante também ver esse lado, né? Não sei exatamente se o que a gente fez aqui é ser produtor, se não é. A gente vai descobrindo com os profissionais que estão dando seus depoimentos e com as próprias bandas durante a temporada. Basicamente, a gente só quer fazer o rock acontecer da melhor forma possível, por enquanto. Eu acho que é praticamente exatamente o que você fez, mesmo você não se considerando um produtor, né? Eu gostei muito de como você agiu, né? E achei maneiro porque você já tem essa ideia do rock também, né? Tem muita gente que é produtor de qualquer outra coisa e se mete em produzir aquilo. Então, com uma cabeça mais voltada pra isso, você consegue dar ideias diferentes. Tô dando um feedback de fora, né, pra banda. Isso que é bem importante, né? O bumbo junto, então. Ele vai marcar o bumbo no 1. Então vai entrar vocês dois juntos, aí não vai ter mais aquele negócio. Vai! Tô pensando em começar com ele agudo e depois cair pro grave pra dar o... Vamos ver se funciona. Eu acho que o produtor, ele tem que ser o cara que tá... Ele tá fora da banda, ele não é da banda, mas ele tá ouvindo o que
os músicos querem passar. Ele entende essa emoção que o músico quer passar. E é exatamente aí que ele ajuda o músico a chegar nesse sentimento. Eu acho que é você ir guiando cada músico pra atingir o melhor dele, né? E daí você dá algumas ideias, e eu e o Denis fazemos muito isso também. Quando a gente tá gravando, a gente fica falando, tenta fazer algo mais assim, aí alguém consegue. Thiago, se você jogar mais pro alto, aí... E a gente se produz também, né? Denis, faz isso no baixo, Vinícius, faz isso no... Então eu acho que é isso. Essa é a melhor parte da música. Tem que ser bem cheio. Tinha que ter outra parte dessa, cara. Acho que tem duas delas. Tem duas. Já é mais uma. Tem que ver onde poder encaixar, se pensar. Não dá, velho. Ela puxa o final da música. Eu acho que podia fazer uma secando mais, sabe? Tipo, Talvez aí, acabar. Pra acabar. Talvez. Então a gente repetiu aí a fórmula que a gente gosta muito de fazer com a nossa banda, né? Que é, depois de ensaiar a música minimamente, ouvir na técnica, vendo ali a filmagem, né? Pra se ver tocando, porque isso dá uma outra sensação. A música daí é animada, bomba, É, na bomba. É uma música de cerveja. Com dois com bomba. Tinha que encher isso. Vendo de fora é Nesse ponto, então, a gente começou a passar as nossas impressões de forma, né, mais firme, o que a gente estava sentindo, as nossas dúvidas, as nossas sugestões, para que a banda pudesse avaliar aquilo tudo e tomar certas decisões. Não, eu acho que é porque eu tô casando, tipo, o riff que eu tô fazendo. Bum, 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 bum. Não, tá casando, eu só tô achando meio... Eu não consigo... Não, eu acho que quando a gente colocar o violão vai dar pra entender melhor. Você quer? Me presta aqui pra eu fazer o barulho. Vai fazer mais sentido. Nessas horas a gente percebe as coisas estranhas. Eu não sabia que eu tinha esse tufinho aqui. Que porra é essa? Bom, a única coisa que eu sinto ainda é de ainda... não sei se ainda... Se a parte fechou pra mim, se me convenceu, é aquela parte que eu falei da meiuca. Pô, eu gosto daquele verso. O que eu fico na dúvida é depois, quando entra aquele bridge, eu não sei se perde muito ali. Porque eu gosto daquele swing. Mas eu não entendi o que você falou também. O que eu tava querendo é assim, a caixa... Testar algo mais assim, a caixa continuar na mesma levada com o contratempo. Só diminuir o bumbo. Só diminuir o bumbo. Ao invés de o bumbo fazer todos os contas, tipo, tanto que ele tá fazendo, ele fazer só alguns. E na verdade vocês... Vamos testar algo que desse mais respiração. E deixar aquele contra mais pro violão, Acho que todos nós gostamos de como é que funcionou, porque como a gente está acostumado a trabalhar sozinho, tudo acaba saindo tipo em jam. Entendeu? Tipo, a gente tem a música lá, um esboço dela, a gente vai tocando, falar, vamos botar pra gravar, e o que sair a gente refina. A gente não tem essa visão de fora. E a gente acaba ficando muito em cima de uma música só por causa disso. Entendeu? A gente demora muito pra concluir uma música por não saber o que outra pessoa tá sentindo. Uma merda que eu acho que vai perder o seguinte, a gente testa. Porque não dá pra ouvir a guitarra quando entrar o violão ou a guitarra. Porque daí eu vou ter que mudar o baixo se isso acontecer. Não, o baixo não tem isso aí, pô. Porque ele dá 3 porradas no baixo. 3. Eu faço junto com o bumbo. Mas o bumbo pode marcar só um final no baixo. Pois é, então tem que ver como é que vai fazer, vamos ver. Só isso mesmo? O que vocês sentiram aí da música No vendo refrão, agora? Porque é veio só outra o segundo parada. refrão mesmo, que eu não sei se ainda tá no ponto. Segundo refrão. Vamos dar mais uma sacada então pra você. O que vocês acham? Eu pessoalmente levei como mais um integrante da banda dando ideia, que é o método que a gente faz. É cada um dando ideia pro outro. Opa. Acho que nem a guitarra do Denis, por exemplo. Eu falei, se você deixar ela soar, ele perguntou, mas deixa como? Não sei. Eu só dei a ideia, sabe? Eu quero que você trabalhe em cima. Fazendo Aí eu chego como refrão, Ride, sei lá. Vamos testar.
A gente vê como é que fica a fase. Vamos. Como é que é? A galera do The Outs, desde o início, falou pra mim que essa música ela tinha duas vertentes, uma mais tribal, né, de festa, e outra mais rock, que eles queriam misturar isso. Então a gente passou um bom tempo trabalhando as junções entre as partes, o groove, né, a bateria, a levada que estava sendo executada em cada parte, porque isso era muito importante para criar os climas de forma bem definida, né, não ficar nada meio termo, meio jogado. Então meu irmão até brincou, falou que o Gabriel ia ter pesadelo com a gente depois, porque a gente ficou muito tempo falando coisa de bateria e tal, mas a gente sentiu essa necessidade. E foi muito bom porque a banda foi muito receptiva, o Gabriel é um ótimo baterista, então a gente foi trabalhando ali as coisas e foi tudo acontecendo. Mas eu faria a nota ou continuaria no ré? Não, você muda, vocês dois mudam, entendeu? Aí eu só mantei porque casa, entendeu? Dó, sol, dá pra eu manter e vocês mudarem, aí dá pra botar uma guitarra. Acho que fica bom. Três observações. O bumbo agora eu gostei pra caralho, aquela parte. E teve uma parte que você foi tomado pela emoção e botou mais um bumbo e ficou bom. Tipo, ao invés de você fazer sempre tudo em cima, Pode dar uma você variada. maneirou, aí teve uma hora que, cara, eu quero fazer, e tu foi lá e fez o bumbo. Quero fazer. E ficou bom, porque... Mas eu ainda não sei exatamente essa antes do refrão, mudança pro refrão, porque... Eu gostei eu ainda dela. tô Mas o achando bridge ficou esquisito. bom pra caraca, cara. Na hora que Passou pro bumbo junto com o cara É, e no ride. E na hora que tu entrou Ficou no bom pra bridge, tu caralho. foi pro ride. Pois Só que não era o combinado. Só que a gente sentiu, tipo, caralho, Eu ficou também bom acho que pra caralho. ficou. Eu falei por falar mesmo que era pra ser. Mas também fiquei pensando Tem depois. que pensar aí o que vai rolar, tipo, agora, porque se o bridge já tá diferente, como é que vai ser o refrão agora? Agora é muito importante, nessas horas de receber sugestões, seja de alguém de fora da banda, né, um produtor ou alguma outra pessoa, ou alguém até de dentro da banda, fazer isso sempre com muito tesão, sabe? Porque se alguém dá uma ideia e você vai testar sem tesão, sem vontade de fazer aquilo, vai ficar uma bosta, porque você tem que abraçar as ideias, testar e avaliar depois. Logo depois... Depois do... Depois See all the stars, aí ele faz a virada, depois será que eu faço faz aquele vocal? Ou deixa pra fazer. Aquele vocal vocês fizeram como? Foi plugin ou foi voz mesmo? É voz mesmo. Voz mesmo. Ficou estranho, foi? Ficou muito estranho. Essa era a intenção, né? Eu entendi se foi teclado, se foi... Não, era os três que a gente cantou no grave e eu taquei reverb e delay. Que a ideia é ficar meio africano, né? Bem cultural, entendeu? Que também é uma coisa que os eslavos faziam antigamente, os vocais mais baixos, não mais graves. Não, tá maneiro, é maneiro, aquilo é legal. Só não sei se Só faz que pra logo gente depois fazer- aí, entendeu? Mas então, aquilo ali eu acho que pra ao vivo não... Porra, a gente Mas, vai pô, descer é um ele, vai clima tão aparecer um maneiro. bando de cubano. A gente veio de Cuba, cantar essa parada A Onda aí. Brick entra um coral, né? Que vocês são um monte de maluco. Pois é. Faz isso aí. A música toda já estava bem desenhada, faltava só então dar uma atenção ao final dela. E que é uma festa, uma sessão diferente que vai crescendo e dando esse clima. Então parecia necessário ter uma pausa, alguma coisa que anunciasse, que preparasse pro fechamento da música. Na penúltima vez que você fez agora, o pam, pam, você não faz a última, você para na penúltima. É? Tá. E deixa pra deixar aquela sobrinha do prato morrendo, aí você voltar. Tá, então É vamos... você faz uma batida a menos que você fez aí só, Tu fez um tan. É tipo, deixa um tempo em silêncio pra depois entrar de volta. Aí, só pra respirar. Entendi. E aí você vai. Então vamos desse último refrão. Como vocês podem ver aí, então nada é por acaso numa música. Desde o momento que você compõe até a hora que você vai gravar, os detalhes, as coisas, as possibilidades são infinitas. Então se parece que tem coisa aí que, não é bem assim, você tem que pensar e tudo faz diferença, tudo tem um papel importante no processo.
Foi isso. Tudo pronto. Agora é só gravar então. Sempre dá aquele friozinho na barriga, assim, quando você senta no banco, você vai ouvir a música. Mas é muito gostoso, é disso que eu gosto de fazer, isso que eu me motivo. A primeira pergunta anterior a essa. Vocês gravam normalmente com ou sem clique? Como é que é o processo? Depende da muito música. da música. Depende Eu da acho música. que essa música pode ser com clique. Com? Eu acho que a batida dela é forte, ela É, eu acho que nesse constante caso também. marcado. Tá. Tô apaixonado pelo meu prato. Ah, então vamos lá. Mas eu gostei desse daqui também. Aí eu meio que, sei lá. Não, mas se tu é apaixonado pelo teu, é o teu. É o teu protagonista, porra. Esse hi-hat meu é muito legal, eu gosto muito dele. Ele nem é caro nem nada, eu achei ele na loja, eu toquei um pouco. Nossa, esse prato tá com um som legal mesmo. Esse prato foi um achado muito maluco. Ele na verdade não é nem bom, assim, não é nem de marca. Foi o som dele que ficou legal e deu certo. Vamos passar o som da batera. Isso é só o bumbo, né? Isso aqui é legal, é o seguinte, a gente pode pegar, isso aqui, ele tá num pré totalmente transistorizado. Aí tá vendo o clean, tá vendo? É o som cru. A gente pode começar a jogar a válvula. Então, esse lance do bumbo, a gente repara que nas bandas da década de 70, 60, o bumbo ele sempre é muito presente e até certa época a gente ficou encucado de que era muito grave. Aí depois que eu entendi o que era equalização, eu falei, não é grave, na verdade é o contrário, é agudo. Ele só é muito presente, entendeu? Então assim, é uma mistura. A gente chegou à conclusão de que a gente curte bumbo grave, mas a gente também curte o do bumbo, entendeu? Mas ele também não pode ser muito agudo. Dá uma de ataque, né? Como é que é o nome mesmo da música? Psychedelic Star Hunter. Pra escrever aí. Eu não sei se eu mudo o nome pra só Star Hunter. O que você Eu acha? prefiro, eu ia te Melhor, sugerir né? isso. Pois é. Também acho. Antes de fazer valendo também a bateria, é importante gravar um pouquinho ali pro batera se soltar, né, para testar como é que tá vindo o som e para que ele venha pra técnica sacar o que a gente tá fazendo, para ver se ele gosta do timbre que tá chegando. Então, bateria timbrada, baixo pronto ali para gravar junto, para fazer aquela base ao vivo. Bora fazer. Agora faz aí, Thiago. Tem um quadrado seguindo minha cara lá. Ele reconhece. Todo mundo vai gostar, não ter um pouco.
tô acostumando já. Eu gosto de tocar, assim, muitas vezes eu nem sei o que eu tô tocando. Se você perguntar pra eu tocar de novo, eu nem vou lembrar. Nem Agora que eu me liguei, eu falei, pô, essa pausa tá maneira, foi isso? É exatamente isso. E acho que as melhores coisas saem assim, né? Você criando na hora ali, foi. Dane-se, se tá errado ou não, é um erro maneiro. É isso que ela tem que passar, ela tem que passar emoção. Se você tá sentindo a emoção na hora, é isso que importa. Tom. É depois, um charme. Pô, eu gostei porque primeiro que eu usei instrumentos que eu não tô acostumado a usar, né? A gente sempre usa os nossos. Então, por exemplo, o baixo, eu usei o Rickenbacker. E a gente costuma usar o Hofner, que também é uma linha vintage, parecida. Mas é outra pegada completamente diferente. Claro que eu trouxe um pouquinho do que eu já gosto, né? Você viu lá, eu trouxe os pedais, a gente já sabe mais ou menos o timbre de agudo que a gente curte e tal. O baixista tá mandando pra caralho lá agora na sala. É que ele tá dentro do banheiro, tá vendo? Tá no banheiro. Dentro do banheiro. Depois de termos então bateria e baixo gravados, achava que era importante colocar logo o bandolim, porque ele é um instrumento que cria o clima da música, que cria a festa. Então achava importante ele entrar antes do violão e da guitarra. Se você quiser, cara, a gente faz por partes, se ele ficar desafinando. Pois é, aquele bandolim não é nem meu, então a gente não sabe as manhas do instrumento direito. Pra afinar aquilo é difícil, você afina, depois já saiu de novo. Porra. Como guitarrista, pra mim é sempre um prazer diferente gravar a guitarra, né? E conhecer novos pedais, novos efeitos, absorver um pouco da experiência do guitarrista que tá ali. E as guitarras do The Alts, na minha opinião, sempre tem um som bastante particular. Então foi muito bom pra mim ver eles fazendo isso ali na hora. Vamos ver um pouquinho do segredo dos caras. Sei lá, Vamos lavar a roupa aqui. costumo botar pra cá. Isso é um delay analógico. Ele é maneiro. Aí, Tá dando um slapbackzinho bonito, né? aí eu boto ele com mix alto, diminuo o time, aí dá esse. Puta, esse clean é muito bom. Sem ele. Tá vendo? Então você pode controlar o parâmetro. Mesmo do Dave ele usou um desse em alguma época, eu não sei qual. E aqui tem um vibrato que a gente colocou. Ele manda pra... Você sabe que você acabou de falar uma coisa muito perigosa, né? O quê? Do Gilmour? Ele acabou de arriscar a permanência do seu pedal com você. Acho que a surpresa mais maneira que a gente teve quando a gente terminou de gravar as guitarras foi que a gente chegou na técnica e de repente a gente sentiu, caraca, eu conheço essa guitarra de algum lugar. Veio um som meio Creedence, né? Então foi sensacional, assim, reconhecer um timbre, assim, pá! Não foi proposital não, mas é o que a gente curte, né, cara?
Não, realmente, Creedence Clearwater Revival é brabo em guitarra, cara. A gente sempre curte os timbres deles e tal. Então, sei lá, acho que é uma coisa que já dá na nossa cabeça sem querer, saca? Não, é engraçado que quando eu gravei ela, eu tava, na verdade, pensando uma coisa mais Pete Townshend, entendeu? Mas no final acabou virando Creedence. Então, sei lá, foi ótimo, tá bom. Então, Gabriel levantou uma bola aqui, Ah, desse final, uma opção, ao invés da guitarra fazer dan, 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 a guitarra só fazer dan, 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 dan. O que você acha? vou fazer. No caso dos vocais, ela é uma das nossas principais armas, né? Acho que é uma das coisas que difere, né, no The Outs, né? Ultimamente não tem sido muito usado. Nos anos 60 usaram demais, né, os vocais, né? E hoje em dia poucas bandas fazem isso, né? E foi divertido cantar todo mundo junto, assim, que geralmente a gente não consegue fazer isso, é muito pouco. Para gravar a voz também, a gente repetiu a fórmula que eu gosto bastante, que é testar diferentes microfones para o vocalista para saber qual fica melhor naquela música. Então a gente gravou a música inteira em 3 microfones, depois fez um blind test, né? Todo mundo sem saber qual era qual, para não ficar influenciado. E, porra, esse aqui eu gostei mais daquilo, gostei mais disso, e comparar assim, os microfones, foi muito divertido. Acho que foi bem interessante ver qual é a diferença de cada um. A gente viu até as frequências, né? Achei bem legal. Beleza, vamos pro outro, vamos pro 2. Beleza, vamos pro terceiro. Vai olhar não. Não gravei qual é qual. Agora vamos a resposta. Agora ô louco, meu. Ô louco. Uau. Quem Aí é esse o... foi a guia. Aí é brabo. Botou a guia pra tocar. Quem foi o primeiro, esse último que eu botei pra tocar? Eu acho que foi o de lá, cara. Lá de trás? Lá de lá. E o primeiro que eu botei pra tocar, quem seria? Primeiro, Acho que seria o seria o de último. cá. O último daqui. É, o de cá, o da o de ponta. cá, da ponta. Que é mais agudo. E o segundo? O segundo deve ter sido do meio. Então, foi mais ou menos. Fizeram todos. Pô, tá, mais tá grave, meio meio fechado. Sim. Que ele não tá conseguindo furar mix, né? Porque falta médio nele. É, isso é Entendeu? verdade. Isso foi o que eu senti de cara. Aí, a indecisão agora acontece o seguinte: qual foi o melhor, o primeiro ou o segundo? Pois é, isso aí não... O segundo é mais clean. Eu gostei O primeiro eu acho que ele é mais áspero. É, ele destaca mais na música. Vamos dar mais uma. O segundo destaca mais na música, mas ele é mais clean. O primeiro ele tá bem dentro do... O primeiro tá dentro, exatamente. Vamos ver. É muito parecida com essa aqui. Aquele lá tem um cortezinho ali. Tá vendo? É, os graves aqui nesse aqui. Tá vendo? É isso que eu tô sentindo, ó. Esse cara em 100 Hz, ele tem mais corpo. Tem mais corpo. do que esse, tá mais vendo? cavado. Esse aqui, ele desce E mais. engraçado que ele também tem um agudo agudinho mais nessa precipitado aqui, ó. Ele tem uma ponta. E você vê a característica também legal do microfone condensador. Ele, a partir de 10K, ele consegue pegar um pouco melhor. O dinâmico, ele cai mais rápido, tá vendo? Ele já vai embora. Isso é a característica do condensador. Mas o que eu tô sentindo, a maior diferença deles é essa barriga aqui, ó. É o que mais aparece. Entendeu? Sobre a gravação de voz, uma coisa importante de destacar que aconteceu com a gente aqui foi que a gente estava marcado para um dia e precisou desmarcar. Porque o Thiago não estava 100%. Ele passou a noite mal, estava se sentindo mal, meio febril e tal. E não é legal gravar voz se você não tá 100%, cara. Porque isso vai transparecer de alguma forma. Now that I'm grown up, I find myself wondering. Gravar voz é sempre complicado. Primeiro que, a gente preza muito o lance de voz, né? No nosso caso, a gente preza muito voz. Mas eu acho que ela passa a emoção. E se o cara tá se sentindo mal, essa emoção vai estar ali. Essa emoção mal, sei lá como dizer, ela vai estar presente ali na hora da gravação. E no final, mesmo que você não saiba disso,
alguma coisa te diz que não tá rolando, sabe? Ah, ele escreveu a letra aqui. Eu tô vendo Ele aqui. compôs agora a letra. Cara bom mesmo. Eu entendi uma palavra aqui, lepo. Lepo? Lepo. Esse cara. Ele conheceu ele, aí tava fazendo amizade, só que aí depois ele, Tá. esse cara é esquisito, é isso. Aí, pode botar as duas no meio, porque eu gosto de encaixar bem as vozes, entendeu? Eu prefiro ouvir a dele bem. I was gonna stargazer. People walk past me with curious faces. When I was young, I was. Essa foi até Aqui melhor também. que a outra, eu acho. Ficou perfeito. Essa eu gostei. Né? Então, Essa eu curti. então vamos lá. Os refrões ficam. Ah, vai ver agora. Né? Vamos lá. Não, mas fica maneiro. Não, tá de sacanagem. Porque é muita voz só prestar atenção. Tô tentando cavar aqui. Todo mundo ficou surdo. Eu adoro mixagem, é um trabalho muito divertido. Às vezes eu gosto de ir pro estúdio pra fazer mixagem também. E é sempre uma surpresa, você acha que vai chegar num lugar, no final você tá em outro completamente diferente. Mas eu tenho certeza de que com essa música ela vai ficar bem animada, bem alegre, bem clima de festa mesmo. Minha expectativa é que a música seja bem suja. Não, minha expectativa é que ela seja com aquele clima de festa que ela tem, né? A gente gosta muito de um som áspero, né? A gente gosta dessa coisa. Mas eu acho que o resultado vai ficar ótimo, porque a gente conseguiu dar pressão em graves, a gente conseguiu dar brilho, a gente conseguiu fazer vocais, a gente conseguiu fazer palma. Eu espero que tenha aquela essência mais rústica, né? Que eu falei antes. A gente gosta muito de ver a música como um espacial, né? Como uma coisa no espaço. E eu acho que se ela tiver isso, se ela tiver bem distribuída, ela pode dar uma sensação muito boa pra quem tá ouvindo, entendeu? Mesmo que o cara não entenda disso. Em relação à mixagem, eu acho interessante aí falar um pouco da troca de conhecimento, sabe? Porque o Dennis é um cara que mixa as músicas do The Alts, né? Tudo que eles fizeram até agora. Então é interessante absorver isso, absorver a visão de outra pessoa no seu trabalho. Então o que eu fiz? Eu gerei uma mix minha, um primeiro estágio, e aí depois o Dennis veio aqui pra gente poder, vamos agora botar um pouquinho do seu toque. Porque da mesma forma que eu dei o meu toque na música, o cara vem dar o toque dele na minha mixagem. E essa troca de experiências, essa troca de conhecimento, cara, ela é muito importante no mundo do rock, sabe? O rock, ele tá meio cada um por si. E não pode ser assim, cara, nunca foi assim, o rock não é isso. Eu já vi Dave Crosby dando entrevista, e todos eles dizem que na década de 70, aliás, 66, o que aconteceu foi isso. A galera tava tão empolgada com criatividade que daí um mandava pra outro, e daí outro, porra, isso ficou bom. Aí lançava, aí outro mandava pro outro, pô, ouvi aquela tua música, gostei, fiz essa aqui, ouve aí. Aí o cara, pô, muito bom. Tipo, os Beatles cansaram de lançar música assim, entendeu? Era todo mundo trocando ali nos bastidores, entendeu? Um acompanhando o outro, e por causa disso foi criando um movimento tão grande que virou um marco de uma época, por causa disso. Por causa de troca. Sem mais delongas aí, vamos ver a música do The Alts, ficou demais, Star Hunter. Se você não viu a música da Hello, vê depois também o episódio, ficou muito bom. Veja a história dos outros profissionais que estão dando suas dicas aqui no programa. E lembre-se aí, cara, compartilha o conhecimento, compartilha o vídeo dos seus amigos, compartilha a música dos seus amigos, sabe? Tem que rolar uma união, eu já falei isso no outro episódio, eu vou ficar repetindo isso até o final da temporada, galera. Tem que se unir, porra. Rock and roll, cara, é um movimento de massa, não é cada um por si, esquece essa porra,
não vai funcionar assim. Então, vambora. Valeu, até o próximo.